A arte alimenta a alma e coloca na vida sentimentos, sonhos, histórias e lutas. A arte está presente em diversas dimensões de nossas vidas. Nas palavras desabafos de um povo que se reinventa e cria alternativas de luta e de resistência. A história do Brasil tem sido construída desde sempre do ponto de vista daqueles que demonstraram mais poder, na mais das vezes pela força física, pela imposição das armas, pela expropriação e sequestro de bens e da força de trabalho dos mais fracos. E isso não aparece nas páginas de nossa história, que são sempre limpas, lindas e límpidas, porque sempre houve interesse em se criar uma narrativa fraudulenta, mentirosa, que pudesse justificar cada vez mais o domínio feroz do colonizador sobre o colonizado. De todas as formas, tem se procurado manter essa opressão, mas não se consegue conter com as paredes do açude toda a água que vem se acumulando ao longo dos séculos, e a arte vem se mostrando como um espaço de resistência, provocando furos na repressão e fazendo o povo oprimido se afirmar como sujeito de sua própria história. Eu sou o Edson Tavares e este é o podcast Aqui às Quintas, que hoje vai tratar de uma questão das mais importantes na nossa sociedade: a força da arte na afirmação do negro como protagonista de sua vida e da sua cultura. Vida de negro é difícil como que. Vida de negro é difícil como que. A relação da sociedade brasileira com as pessoas de pele escura tem sido carregada de sentimentos os mais desprezíveis, de exploração, de maltrato, de perseguição, de tortura. O sistema escravocrata construiu desde sempre a riqueza deste país, já que teve início praticamente com a colonização, uma vez que os primeiros africanos sequestrados e trazidos para cá chegaram por volta de 1540 em Pernambuco, onde a cultura da cana-de-açúcar exigia braços fortes e onde se começou a montar um dos mais injustos e perversos esquemas de dominação humana. E ao longo de mais de 300 anos, sempre pareceu muito justo e normal uma família de posses dispor entre os seus bens homens e mulheres escravizados, arrancados brutalmente de sua terra e submetidos a situações subhumanas e tratados como reles mercadoria que poderia ser usada da forma que seus donos quisessem. Aos negros restava tão somente dobrar o lombo ao relho ou o corpo ao tronco, ou então resistir, lutar, fugir, formar comunidades de autoproteção onde podiam viver sua vida, cultivar sua arte, vivenciar sua cultura que sempre foi ojeriza e perseguida pelos brancos. E mesmo os que não conseguiam se proteger nos quilombos, cultuavam seus deuses, vivenciavam sua cultura nos terreiros das senzalas, disfarçando seu protesto e sua luta. E veio 1888. O governo apresentou como redenção própria a abolição da escravatura, mas o negro continuou a ter o mesmo status de desprezo por parte da sociedade branca, de discriminação mal simulada, de perseguição e morte. Era preciso que representantes mais sensíveis dessa gente se utilizassem da arte, a velha e boa arma de contestação, para reafirmar o valor de sua raça, para ajudar a conquistar o lugar que é seu como ser humano brasileiro e lutar constantemente pela sua liberdade, coisa que a famigerada Lei Áurea não deu conta.
O sol chega de manhã, um café, um cabelo de não pentear. Eu vou conversar hoje com o multiartista negro que leva muito a sério sua condição de agente transformador da sociedade, libertador de seus irmãos do jugo da opressão branca, e faz isso com uma competência e um talento singulares através da arte. Seu nome, João Gabriel Sá de Lima. Seu título, Gabriel Sá. Gabriel Sá, eu já começo agradecendo pela gentileza em aceitar conversar conosco sobre arte e sobre o artista que você é. Seja bem-vindo ao podcast Aqui às Quintas. Edson Tavares, querido, então o prazer é todo meu estar aqui nessa quinta, nesse podcast. Bom, eu tive o prazer de acompanhar o seu começo no mundo do teatro, isso há algumas décadas atrás, no FETEAG e no movimento teatral de Caruaru. E vi seu nome começar a ser respeitado como artista desde então. De lá para cá, quais os caminhos percorridos por Gabriel Sá? Vitórias, derrotas, tristezas, alegrias, que balanço você faz? Ô Edson, isso mesmo, agora falar de décadas deixa a gente um pouquinho mais velho, né? Realmente, o FETEAG, né, como você me acompanhou, e eu lembro muito bem, você me acompanha desde o princípio, né, desde as primeiras vezes que eu pisei no palco, e que realmente foi com o teatro, né, e foi o teatro que me levou a essa pluralidade artística. Hoje eu ser nomenclaturado por todos os artistas de Caruaru como o primeiro multiartista do Agreste. Foram os próprios artistas, foi a arte que fez isso comigo, né, foi a arte que me levou para estudar arquitetura, foi a arte que me levou para estudar tantas e tantas coisas, a arte que me levou para hoje ser um estudante de artes visuais, ter sido professor, ser arte educador, ser maquiador, ser cenógrafo, ser figurinista, ser cantor, ser todas as possibilidades que o teatro dá às artes cênicas no total, né? Eu costumo dizer que eu fui uma pessoa que nunca acreditou em segregação, né? Eu sempre lutei para que os grupos, assim como você sabe, as rivalidades que alguns grupos existiam e existem às vezes, hoje muito menos, né? Mas antigamente existia muito dessa questão de fulano não participa com Beltrano, Beltrano não trabalha com Cicrano, e eu vim para realmente desmistificar isso, quebrar esses tabus, e luto, né? Luto ainda, não só lutei não, continuo lutando por isso, porque eu acho que, como diria o grande Chico Buarque de Holanda, todos juntos somos fortes. Então, a partir do momento que todo mundo dá as mãos e ninguém solta a mão de ninguém, como hoje o grande Juliano Holanda cita em suas belas canções, é isso que dá, é isso que nos faz fortalecer, vivenciar e acreditar num mundo melhor amanhã. A gente sabe que nós somos, por vezes, vistos como minoria, né? Não só o artístico, mas o negro, o LGBTQIA+, seja qual a bandeira que você levante, milite, lute, mas nós estamos aqui para ocupar espaço e tomar os nossos espaços que são devidos para que nós possamos ser realmente vistos como cidadãos, como acabar com essa historinha de tu é artista, beleza, mas tu trabalha com o quê? Não, eu sou artista, eu trabalho com minha arte. E minha arte, por vezes, tem preço, porque é necessário diante do mundo capitalista que a gente vive, mas nós sabemos que é infinito, a gente não tem preço, né? Todos nós estamos postos aí. O que nós passamos na pandemia, sabemos hoje o que seríamos de nós se não a arte para nos salvar, amenizar todas as dores que nós passamos dentro de tudo isso, trancafiados, né, por segurança. O historiador norte-americano McLuhan já dizia que os artistas são as antenas da raça. No caso dos artistas negros, existe essa firme conscientização e preocupação com a conscientização das pessoas em relação ao papel do negro na sociedade, como existe em você? Que negros você destaca no campo das artes no Brasil
que podem ser referenciados como engajados nessa luta por um espaço de respeito aos negros? Então, Edson, vê, eu poderia afirmar em primeiro plano, como um grande asterisco, né, a nossa grande militante Elza Soares, pelo seu contexto de vida, por ser uma mulher negra, por ser uma mulher que defende todas as causas, como o LGBTQIA+, por defender minorias, que nós não deveríamos estar falando mais sobre essa questão de minoria, né? Eu acho que o ser humano hoje deveria estar botando em pauta e questionando pautas por humanidade. Mas infelizmente nós negros, nós LGBTQIA+, as mulheres, precisam ainda estar buscando e vivenciando essa questão de pauta por igualdade, por direitos iguais, por ocupação de espaço. Mas é isso. E falando um pouco mais, sendo mais bairrista, né? Nós temos aqui em Caruaru Gabi da Pele Preta, que é uma grande artista negra, mulher militante, né? Samuel Poste de Recife e tantos outros, né? Eu tenho essa defesa enquanto negro, enquanto LGBTQIA+, há um bom tempo em Caruaru, como você bem sabe, mas eu tenho vários amigos, companheiros, Ciel Santos e tantos outros, que nos faz lutar e vencer e nos dá força a cada dia de estar vivenciando essa história e lutando por nossos espaços que são de direito. Existe uma polêmica estabelecida em torno do rótulo que é dado a determinadas manifestações artísticas. Assim, por exemplo, existe quem não concorde em falar de literatura feminina ou literatura infantil, afirmando que tudo é literatura. E, por outro lado, quando se diz literatura feminina, especificando um nicho, né, de produção de literatura por mulheres, dá a entender que a literatura, de uma forma geral, é masculina. Outros dizem que o conteúdo e a intenção do artista é que definem essa separação. Na sua opinião, existe uma arte negra ou estamos falando de uma arte feita por negros? Então, Edson, para mim, existe uma arte feita por negros. Mas a partir do momento que algumas nomenclaturas precisam ser conceituadas e ditas, é realmente para que as pessoas possam consumir sabendo que tem que acabar com esse poder de segregar, né? Esse poder de segregação que vamos falar de Brasil, que o Brasil está entranhado, né? Dentro de um preconceito, dentro de todo o estupro que aconteceu, dentro de todo o sequestro que aconteceu, dentro de todo o roubo que aconteceu. Então, a partir desse momento, às vezes é preciso deixar explícito, deixar isso muito aberto, que de quem faz, de quem não faz, porque nossos historiadores, nossos livros de história são cheios, plantados e implantados por gente branca, né? Por um mundo muito masculino, por um mundo muito machista. Nossa religiosidade também, que a gente sabe que a maioria é cristã. Então, a partir do momento, a gente tem que mostrar que a mulher também tem um poder, que o negro também tem um poder. Então, dentro desse aspecto, eu quero falar que existe arte feita por negro, não arte de negro. Gabriel, hoje você é uma referência artística em Caruaru e na região. Isso é um fato. É um artista que se assume com toda a força e beleza da sua cor. Mas, convenhamos, hoje isso é fácil. Você já conquistou espaços importantes que permitem esse orgulho de ser e impõem todo esse respeito. Mas houve tempo que você teve preocupações de não ser aceito na sociedade pela sua cor? Ou desde sempre você se valorizou como negro e enfrentou de peito aberto todo o preconceito? Então, Edson, vamos em partes, né, dessa questão. Eu acho que hoje eu tenho força. Acredito que tenho pessoas que estão ao meu lado, acreditam na minha luta, porque eu não estou lutando por mim só. Eu estou lutando por legiões, eu estou lutando pelos meus ancestrais, mas sabemos que o preconceito está aí na rua, o preconceito está entranhado na sociedade, nas nossas famílias.
nos nossos parceiros, nos nossos companheiros, nos nossos amigos. O preconceito existe. Agora, lidar com o preconceito. Eu quero dizer que graças aos deuses e às deusas, eu tive no começo, né, da minha vida, no começo da minha infância, eu tive problemas com essa questão da minha raça, realmente pelos bullies, pelos preconceitos que existiam na escola. Mas eu, graças à minha família, eu fui muito bem educado a entender que o ser humano nele não tem cor, ele tem essência, ele tem caráter, ele tem dignidade, ele tem que ser cidadão. Então isso me afirmou e me fez ter força. Mas lhe dizer que hoje, mesmo com tudo isso que você diz e outras pessoas dizem, do potencial que eu tenho enquanto artista, de estar lá na frente, então eu só tenho uma porta aberta para estar lá como artista, mas o preconceito está aí. Eu passo por preconceito todos os dias. Inclusive, vou lhe citar, semana retrasada, eu quase abri um processo, porque fui preconceituado de uma forma bem pejorativa, sabe? Por N fatores eu tive que não levar essa causa à frente. Por mais consciente, eu fui mais consciente, sendo humano, de não levar essa causa à frente do que foi feito comigo. Mas é isso, preconceito tá aí, o preconceito tá na rua, o preconceito existe e a gente não pode calar. Você está se preparando para lançar o seu primeiro clipe oficial, Pássaro Mensageiro, e com ele a sua estreia no disco. Aliás, eu tenho percebido que sua música tem uma forte influência teatral. Fale um pouco sobre essa influência, fale sobre seus projetos musicais, principalmente nesses terríveis tempos de pandemia. E aproveite para detalhar sobre a campanha que você vem realizando para financiar este projeto. Isso, Edson. Realmente, a minha musicalidade, o que eu trago para o palco enquanto música, realmente vem do teatro. Até porque foram as artes cênicas, né, que me trouxeram e me envolveram com as linguagens, sejam elas da arte cênica ou fora das artes cênicas. O Pássaro Mensageiro vai ser o meu primeiro disco, que ele tem grandes compositores pernambucanos e mais 2 compositores que são paulistas, né? Daqui de Pernambuco nós temos compositores como Isabela Moraes, Almério, Valdir Santos, Ciel Santos, Valdemar Filho, Tony Maciel. E os paulistas que eu falo a você é Henrique de Oxóssi e Douglas Germano. Esse é o Pássaro Mensageiro, que é esse disco que era para ter sido lançado no final do segundo semestre do ano passado. Tentei acreditar que no final do segundo semestre desse ano também ia já colocar esse disco para o universo, mas infelizmente a pandemia nos fez afastar um pouco dessa questão. Ser artista independente, depender de colaboradores. Então, como eu me virei nessa pandemia, foi para segurar o público, deixar essa ociosidade desse público que necessita e tem vontade de estar vendo o nosso trabalho. Eu fiz primeiramente uma trilogia, né, com 3 lyric vídeos, que o primeiro eu lancei em maio, que foi comemorando meus 20 anos de carreira artística. Foi maio do ano passado, não desse ano, maio do ano passado, que foi Ser Negro, que é uma composição de Rosberg Adonai, que fala sobre a questão da pluralidade do negro. No dia 7 de setembro eu lancei outro lyric vídeo que foi Sou de Paz, que é uma composição de Isabela Moraes, que fala que nós precisamos realmente entrar em guerra, mas uma guerra não por segregação, uma guerra que seja para amor, uma guerra que seja para aceitação das diferenças, uma guerra que nos transmita e nos transcenda a sermos diferentes e ao mesmo tempo iguais. Depois, no Dia da Consciência Negra, em novembro, lançamos Oração, que é uma composição de Valdir Santos, um carinho imenso, porque assim, ele destrinchou minha vida nessa poética dele de canção. E tive a participação de Bírio Bando, tive a participação de 2 breaks, tive a participação da Companhia Ori de Dança dentro desse lyric vídeo, que foi gravado todo lá na casa do PIF, de antes do PIF, em Taquara. Fantástico, fomos bem recepcionados. E o clipe também gerou
o like vídeo, né? Gerou boas visualizações. Em sequência, eu fui contemplado pela Lei Aldir Blanc no Poder de Lei Municipal daqui de Caruaru e fizemos Buscas Interiores. É uma composição do Tony Maciel sobre essa questão das pessoas hoje em seu mercado, etiquetas, selos de qualidade. Até quando e quanto vale colocarmos preços? Até quanto vale vestir preços? Até quando a gente não vai olhar para o interior das pessoas e sim pelo que elas nos mostram estereotipicamente? Você fala agora dessa campanha do Pássaro Mensageiro. Essa campanha do Pássaro Mensageiro, ela foi feita através de um grande amigo meu, que também é professor, historiador, que é Marcelo Nunes, que para que não esperássemos tanto pelo lançamento do disco Pássaro Mensageiro, então por que eu não lançar esse clipe oficial, que é a canção Pássaro Mensageiro, e através de clipe essas pessoas? E eu acabei ganhando esse clipe por a parte de audiovisual, de edição, a coisa toda, através de uma mutação, de uma parceria com a Nação Filmes. Mas toda a questão de produção, figurino, de estética, de equipe, disso, maquiagem, não tinha como ser efetuado agora. Então essa campanha está rolando aí para que colaboradores aconteçam, vivam e façam, para que nós tenhamos possibilidades de ainda durante a pandemia, de repente, conseguir produzir esse primeiro clipe oficial do disco. Então essa campanha tá lá, essa campanha existe. Qualquer coisa é só falar nas redes sociais, pelo direct ou pelo meu telefone, ou procurar quem tá mobilizando essa campanha e ver tudo isso. Temes o clássico, recuas diante de uma obra erudita. Temes o clássico, recuas diante de uma obra erudita. Canta você nas Buscas Interiores do Zé Rocha e do Tony Maciel. Você acha que o nosso povo foge de pensar, de se questionar, e por isso a arte que frequenta a mídia anda tão rasa? Ou essa fuga é um movimento, talvez até inconsciente, de rejeição à elite e tudo que o clássico e o erudito representa? Então, Edson, dentro das palavras do Zé Rocha e do Tony Maciel, como tem nessa canção, né? Se hoje a mídia tá rasa, se hoje o que tá em efervescência cultural é raso, enquanto nossa poética, enquanto nossa nomenclatura, mas não é colocando jazz, não é sendo jazz ao que é bom dentro da cabeça de cada um. Nós precisamos de respeito, nós precisamos respeitar o que cada um consome, né? Cada um vai consumir aquilo que ele acha conivente, conveniente, o que ele acha produto do meio. O meio talvez seja produto do homem nesse aspecto, mas eu acredito que é aquele velho ditado: quando a gente mostra uma criança, quando ela está aprendendo os primeiros passos, quando a gente mostra o que é bom a ela, quando a gente educa, quando a gente oferece um produto de qualidade a ela, ela só teme a ter aquilo como referência. Se nós, enquanto Estado, né, é a questão Estado político, o Estado político que nós temos, educacional, ele não é pronto, nem muito menos preparado educacionalmente para apresentar qualidade. Ele é pronto para apresentar qualidade daquilo que as pessoas consomem e que geram positivamente dentro da sua perspectiva de vida e da sua área territorial. Se a partir do momento que nós tivéssemos uma base educacional dessa questão da poética, do artístico, de não mostrar essa coisa rasa que você diz, que eu entendo muito bem. Esse raso que você fala é realmente essa coisa que coloca a mulher como sexo frágil, coloca tantas e tantas frases pejorativas, seja ele pro sexo masculino ou pro feminino, seja ele vulgarizar por vezes a questão dos sentimentos, das relações. Isso não é culpa do humano, e sim do ser educacional do Estado. O Estado é que tinha que ter uma base preparada para educar as pessoas também
culturalmente. Assim como diz Ana May Barbosa, não se caminha um cidadão fora do seu processo cultural. Cara, muito obrigado pela nossa conversa. Faz um bem danado falar contigo e saber e experimentar toda essa tua profundidade. Que as deusas da arte estejam sempre contigo. Eu que agradeço a todos os ouvintes, a todos os internautas, a todas as pessoas que tiverem realmente o acesso a esse conteúdo, né? E que realmente coloque os meios, os neurônios, né? Para pensar um pouquinho do que é isso que a gente debate. Edson, um prazer imenso estar contigo, né? Eu acho que faz um tempão, fazem anos que a gente não debate, né? Eu e você, assim, a gente se debate realmente pelas intervenções artísticas que eu faço, pelo o seu ser pedagogo, pelo seu ser hoje enquanto comunicador, mas assim, enquanto amigo de conversar, de bater esse papo, fazia um tempão que a gente não tinha essa conversa. E eu fico muito feliz de estar aqui, de abrir os meus pensamentos e que a gente tenha vários outros momentos para poder debater e conversar sobre isso, porque eu acho que é muito necessário. Aquilo, como eu disse no começo da entrevista, não é reafirmar, é afirmar que nós estamos aqui, que nós somos e que nós existimos e que nós somos igualdade. E que fora o preconceito, fora a desigualdade social, fora qualquer forma de expressão de opressor, nós não nascemos, nenhum ser humano nasceu para ser oprimido. Todos nós precisamos de igualdade, todos nós precisamos de afeto, amor e carinho como igualdade, porque somos iguais, somos filhos dos mesmos deuses e das mesmas deusas, somos pessoas que temos a mesma máquina em comum. Então, Evoé para quem é do teatro, axé para quem é da cultura afro, uma bênção para quem é da bênção e um beijo bem grande no coração de vocês. Valeu, Edson! Ok, Gabriel, muito obrigado então pela sua participação e a gente reforça aqui a campanha que o Gabriel Sá está fazendo em função do projeto que está sendo gestado agora. Se você quiser colaborar, quiser ser parceiro desse projeto, os dados bancários para sua colaboração são os seguintes: Banco Santander, agência 4017, conta corrente 010 50 193, João Gabriel Sá de Lima. O Pix é 81 99 68 46 547. O episódio de hoje foi uma amostra de um projeto que está sendo preparado com muita atenção e dedicação a 4 mãos sobre o papel do negro no Brasil, hoje e ao longo do tempo. Será o tema da próxima temporada do podcast Aqui às Quintas e terá a parceria da advogada e ativista Lucimere Passos. A estreia da segunda temporada deste podcast está prevista para o mês de julho. É só aguardar um pouco mais e, enquanto isso, vamos acompanhando os episódios desta temporada inicial. Semana que vem teremos o 7º episódio e eu deixo aqui o convite para estarmos juntos mais uma vez, pois outro tema importante será abordado numa conversa descontraída, mas objetiva e com gente que entende do assunto. E isso acontece sempre aqui às quintas.